Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma videoaula sobre Autodesk Inventor. Pessoal, nessa videoaula, a 45ª, eu vou estar explicando o nosso processo de grade. Pera lá, grade, professor? Aonde que existe esse comando no Inventor? Eu nunca vi esse comando. Bom, ele é um comando aí não tão conhecido, por quê? Nós às vezes perdemos muito tempo no processo com as informações de extrusão, comando de revolução, para fazer uma grade. Mas existe esse comando de grade pronto. Dentro do meu grupo aqui, peça plástica, ok? Comando grade, ok? E a primeira coisa que eu necessito é de uma superfície com casca fina. Então, para adiantar um pouco o processo da videoaula, para não ficar muito longo, o que eu fiz? Eu desenhei aqui uma superfície inclinada, arredondada, ok? Depois eu fiz o processo aqui de arredondamento de algumas arestas. No caso, eu coloquei um raio de 8 milímetros em todas as superfícies, se eu não me engano. E para finalizar, eu fiz o processo de casca. Bom, não é algo complicado para se fazer. Para quem acompanha nossas videoaulas, sabe que esse processo de casca é simples, ok? De arredondamento também. O processo de extrusão eu fiz sempre aqui na minha lateral, ok? Já desenhado no formato que eu necessito, com a inclinação e arredondamento, para ficar um pouco mais fácil. Bom, então vamos lá. A primeira coisa que eu necessito seria desenhar essa minha grade num plano superior à superfície onde ela vai ser inserida, ok? Bom, nesse caso, o plano que estaria paralelo à superfície de inserção de grade é o plano XY, ok? Só que ele tem uma interferência aqui com essa minha superfície. Então eu vou criar um plano acima dele, ou seja, com um offset, eu vou trabalhar com o comando sketch. Bom, então o que eu faço? Vou deixar selecionado aqui o plano XY na minha árvore de construção. Eu vou dentro do meu grupo operação de referência e ativar o comando plano, ok? Eu vou trazer o meu mouse em cima do plano XY, segurar com o botão esquerdo e arrastar na direção superior. A distância aqui é a mínima possível para ela descolar da minha peça, ok? Se eu colocasse aqui 10 milímetros, ok? Já é mais do que o suficiente para eu executar esse meu desenho. Bom, eu posso finalizar esse meu esboço, ok? E esse plano novo já está visualizado. Beleza, próximo passo. Eu vou ativar aqui criar esboço 2D. Vou selecionar o plano que eu criei e com a referência dessa superfície eu vou desenhar o formato dessa minha grade. Bom, eu vou utilizar do recurso aqui projetar geometria para eu ter uma orientação, ok? E dentro dessa projetar geometria eu já vou aproveitar e a partir dessa linha que eu criei eu vou fazer um retângulo, porém centro e ponto. Eu vou trazer aqui exatamente nessa linha de projeção, mais ou menos aqui no meio da peça, ok? E eu vou trazer um retângulo. Qual que vai ser a dimensão desse meu retângulo? Eu vou colocar aqui um retângulo com 80, ok? E a altura vai ser 60. Vai ser exatamente esse o contorno da minha grade. Posso fazer arredondamentos, posso fazer linhas aqui ao redor? Pode. No caso aqui, eu vou fazer um arredondamento aqui, ó, entre essas linhas de aproximadamente 6 milímetros, entre essas externas aqui, ó, que vai ser o contorno exato da minha grade, ok? Bom, agora eu vou ter que desenhar as linhas que fazem um reforço, ou seja, tem grades que têm uma estrutura mais fina e algumas linhas que são mais grossas. Posso utilizar como reforço ou estrutura, né? Eu vou desenhar aqui uma linha sem dimensão qualquer, ó, e eu vou distanciar entre a estrutura externa aproximadamente 10 milímetros, ok? Eu estou utilizando 10 milímetros para casar com a medida de 80, para não faltar e nem ficar menor aqui esse meu espaçamento. Eu vou ter que desenhar todas as linhas de reforço? Sim. Porém, se você ativar o comando linha e desenhar linha por linha, é um processo braçal. Então, o que eu faço? Dentro do meu grupo padrão, eu tenho aqui o comando padrão retangular, ok? Eu vou ativar esse meu comando e olha só que interessante. Quando eu ativo aqui esse item, ele vai trazer a janela padrão retangular. Primeira coisa, geometria. O que eu vou copiar? Essa linha na minha vertical, ok? Logo abaixo, direção 1,
eu vou selecionar uma linha que esteja no eixo X, ok? Para ele copiar no meu sentido aqui da direita da peça. Então eu vou colocar essa linha como referência. Percebam que ele está colocando para o lado esquerdo, não é o que eu necessito, eu preciso inverter. Então tem aqui do lado da minha direção o item inverter. A distância eu vou permanecer com 10, poderia colocar 5 milímetros, 8 e assim por diante, mas para esse projeto é 10. E a quantidade eu vou colocar aqui o que eu necessito. Se eu colocar 8, perceba que ele vai sobrepor a última linha. E eu não preciso dessa oitava linha, então simplesmente 7 linhas já me satisfaz em relação ao projeto. Ok? Bom, outra coisa que eu vou ter que colocar também é essa linha aqui na minha horizontal. Ok? Se a sua grade não tem essa linha, você pode deixar ela suprimida. Eu vou colocar aqui agora um distanciamento de 5 milímetros. E eu vou repetir o mesmo processo para padrão retangular, só que agora a geometria vai ser esse que está na horizontal e a direção é uma linha na minha vertical. O espaçamento, ao invés de ser 10, vai ser 5. E a quantidade aqui eu vou colocar, deixa eu ver, 10, deixa eu colocar 12, 12 sobrou, então 11. 11 linhas aqui me satisfaz em relação a essa minha grade. Beleza, eu já tenho quase a minha geometria pronta. A última coisa que falta é uma base, ou seja, se essa sua grade tem um logotipo aqui no meio, se essa sua grade tem, por exemplo, um reforço estrutural nessa região, você pode desenhar. Eu vou colocar aqui, ó, como se fosse uma elipse para se colocar um logotipo, ok? Para ela ficar plana, não vai haver nervuras aqui, nem muito menos estruturas de reforço nessa sua grade, ok? Eu posso finalizar o meu esboço, correto? E agora eu já vou ativar o meu comando de grade. Bom, o comando grade, pessoal, ele é separado em 5 abas. Primeiro, limite, ilha, nervura, reforço e rascunho, ok? Bom, primeira coisa, limite. Quem vai ser o contorno externo dessa minha grade? É exatamente esse item que eu havia desenhado. Então eu vou selecionar esse item como meu limite, ok? E eu ainda posso configurar 3 medidas. Por exemplo, a espessura desse meu limite, eu vou colocar aqui 2 milímetros, deixar um limite bem espesso. Eu ainda posso fazer um offset em relação à minha face superior. Ou seja, perceba que ele tem uma cota bem pequena, ele traz como 0 aqui embaixo. Eu vou colocar como 0,5 para ele ficar acima dessa minha superfície, ou seja, está meio ali com uma saliência. E a altura total desse meu contorno está com 2 milímetros. Essa minha chapa já tem 2 milímetros de espessura, que eu coloquei como casca. Eu vou colocar aqui então a altura como 4 milímetros, ok? Você também pode acompanhando o processo no 3D. Ele vai trazendo para você esse item de grade, ok? Bom, então a primeira aba é simplesmente limite. Não trabalho com mais nenhum outro item. O segundo processo é a ilha. Bom, quem que seria a ilha? É exatamente aquela superfície no meio que eu coloquei como uma elipse, né? Que vai servir de orientação e até mesmo estrutural para esse seu processo. Perceba o seguinte, a sua ilha ele tem um formato similar ao limite que você a colocou com a mesma altura. E esse item ele tem o que? Uma espessura. Caso você queira aumentar essa espessura, eu posso colocar 2 milímetros, ele vai ter 2 milímetros de espessura ali. Bom, 1 milímetro já é mais que o suficiente para o meu projeto, ok? Então, finalizado aqui então o processo de ilha. Só posso selecionar realmente a espessura. A geometria você havia desenhado. Bom, nervura. Quem serão as peças que servirão de estrutura para essa minha grade? Eu tenho 2 tipos, a nervura, ok? E o reforço. A nervura tende a ser um pouco mais grossa, um pouco mais espessa. E o reforço é uma peça mais fina, simplesmente para fazer a ligação entre elas. Bom, eu vou selecionar como nervura aqui, pessoal, as minhas linhas da vertical, ok? Posso selecionar na minha horizontal? Pode. Que nesse caso aqui eu vou colocar como reforço as linhas que estão na minha vertical. Nesse caso, ele está vindo com uma espessura de 2 milímetros. Eu posso alterar essa espessura para 3, 4, 5, o que você desejar. O seu projeto vai demandar essa espessura. Outra coisa, necessariamente essa sua nervura não precisa estar finalizada no sketch. Ele vai identificar o limite inicial e o limite final para ele ser executado, ok?
Em relação à altura, ele está com 2 milímetros, devido à minha chapa T2 também, ele já casou. Eu vou colocar 3 para ficar um pouco sobressalente. O reforço, no caso, já é uma peça um pouco mais espessa, que no caso serão as peças da minha horizontal, ok? Eu vou deixar ela com a altura de aproximadamente 1 milímetro, o que já veio aqui configurado. Não vou colocar nem para cima e nem para baixo, vou permanecer com o padrão da minha peça. Bom, o item de rascunho, pessoal, coloca um ângulo nessa sua nervura e nesse seu reforço. Nesse caso, eu vou deixar 0, ok? Não vai haver necessidade. Se você trabalha com algum tipo de plástico, você verifica qual que é a necessidade do ângulo para ser feito o desmolde dessa peça, ok? Se ela for injetada. Então, você vai colocar o ângulo conforme o seu material. Feita toda a minha seleção, eu posso confirmar com OK. Ele literalmente vai tirar o material que você não necessita mais, ok? E ele vai fazer essa sua grade. Eu vou desligar esse plano, pessoal, porque não preciso mais de visibilidade. E percebam que ele criou essa grade aqui na minha peça, ok? Ele permaneceu com esse formato elíptico aqui na minha região. Ele trouxe aqui uma sombra, na verdade, mas ele não arrancou o material, não fez nenhum item aqui. É simplesmente uma mancha. Deixa eu ver se eu trocando a cor da minha peça, ele vai remover aquela cor ali. Colocar um verde escuro, acabou removendo. Então, olha só que legal, pessoal. Com todas aquelas dimensões, eu posso agora verificar na parte inferior, essa minha grade, que ele fez o contorno, ok? A primeira aresta aqui, no caso a aresta de contorno é um pouco mais espessa, o meu sistema de nervura é um pouco mais grosso, a minha estrutura é mais fina, e aquela ilha, na verdade ele não coloca as nervuras, ele faz como um processo de fechamento, ele acaba aqui respeitando as dimensões, não passando nervura nem reforço para nenhum dos lados. Isso aqui, pessoal, eu creio que vocês iriam perder um bom tempo fazendo com o comando de extrusão, com o comando de esboço, e acabaria aí gerando muito transtorno. O que eu simplesmente fiz? Fiz o meu esboço inicial com as linhas, ativei o comando grade e ele simplificou o meu processo. Percebam que essa grade é somente um item aqui na minha árvore de criação, ok? Então fica muito mais fácil, muito mais rápido o processo aí para você trabalhar com peça plástica de grade. Qual é a finalidade disso? Refrigeração, passagem de ar, ok? Para você fazer troca de calor em relação a componentes. Então tem várias finalidades aí dentro de montagens de peças mecânicas e carcaças e assim por diante. Bom, se você quiser colocar um logotipo aqui, veja a videoaula onde eu ensino a colocar um decal, ok? Ou seja, uma imagem aqui estampada nesse espaço aqui, onde tem essa elipse. Galera, é isso aí. Então, recadinhos de hoje, ok? Essa videoaula foi um pouco mais rápida, devido a ser um comando simples, mas pouco usual. Então, eu creio que vai ajudar bastante vocês. Galera, eu peço aí que vocês compartilhem esses vídeos com mais e mais pessoas, ok? Porque vai ajudar a divulgar os vídeos e com certeza você conhece alguém que necessita desse item e você vai acabar ajudando. Não se esqueça, tá vendo o vídeo pela primeira vez? Se inscreva no canal, ok? Se gostou do vídeo, deixa o seu like, deixa aí o joinha, deixa o seu comentário também, porque é muito importante para mim. Eu vou melhorando cada vez mais e mais, ok? E é isso aí, eu vou encerrando a transmissão por hoje. Quero deixar o meu forte abraço, meu muito obrigado a todos. E é isso, fui!